eu vim do absoluto zero e construí o meu império tijolo por tijolo. Por humildade com os meus pés no chão, faço uma boa ação sem ter que olhar a quem. Depois de ser reconhecido como um dos maiores traders do Brasil, eu posso te dizer que é só o começo. The dash a digi, the schedule busy, my head in a hoodie, my shorty a goodie, my cousins are crazy, my cousins like boogie. Fala meu clã, como é que vocês estão? Leandro Dan aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra operar zonas de pullback, ok? Você vai conseguir entender de uma forma definitiva como é que funciona um pullback, o que é um pullback, como que você opera um pullback, como que você identifica um pullback, e você vai perceber que é mais simples do que você imagina, perfeito? Então, bora lá. Deixa eu entrar aqui em algum ativo, por exemplo, eu vou entrar em Bitcoin, ok? Vamos ver como é que tá o Bitcoin. Show? Primeiro ponto, para você conseguir identificar pontos de pullback quando você estiver operando. O pullback, ele só acontece quando o mercado está em tendência. Ou ele está em tendência de alta, famosa LTA, ou ele está em tendência de baixa, famosa LTB, ok? Quando o mercado está em fase de lateralização, ou quando o mercado está em fase de consolidação, simplesmente não existe pullback. Como é que seria o pullback para eu conseguir te explicar de forma simples? É como se fosse uma reversão, ok? Então é como se o mercado estivesse numa onda crescente subindo, ok? Deixa eu desenhar aqui para vocês que vai facilitar também. É como se o mercado estivesse numa onda crescente subindo, ok? Estivesse numa LTA e viesse uma sequência com força vendedora, perfeito? Então isso seria um pullback. Show? Quando o mercado está em LTB, é a mesma coisa, só que de forma inversa. Então, seria algo nesse sentido aqui. O mercado está em tendência de baixa e acontece esse movimento aqui, ó. Perfeito? Então, basicamente isso que é um pullback, te explicando de forma extremamente simples. Tem que ter clareza que, tipo assim, o mercado ele tem que estar ou em tendência de alta ou em tendência de baixa para acontecer o pullback. Não tem como acontecer um pullback se o mercado não está em tendência nenhuma, tá? E aí, sempre quando eu consigo identificar esse pullback, eu consigo puxar dois tipos de operações dele, ou a favor da tendência que está acontecendo, ou acreditando na continuação daquele pullback durante mais algumas velas, tá? Então, qual que é o padrão? Deixa eu identificar aqui e te mostrar na prática. Vamos ver se M5 fica mais simples de eu mostrar. Bitcoin ok, vamos ver outro ativo aqui, Dogecoin. Isso daqui você consegue operar tanto em pares de moedas, tanto em criptoativos, tá? Os fundamentos são os mesmos. Bora lá, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui uma zona que mostra bem exemplificado. Eu quero achar uma LTA ou uma LTB que tá bem discrepante para vocês conseguirem ver de forma simples, ok? Show! Ó, dá pra gente conseguir exemplificar. Não, deixa eu achar uma outra melhor aqui. Se não tiver, a gente volta pra cá. Perfeito, aqui a gente consegue exemplificar um pouco mais as zonas de pullback. Então deixa eu te mostrar aqui exatamente quais que são essas zonas de pullback para você conseguir identificar elas. Olha só, se a gente analisar aqui, o mercado ele tá majoritariamente numa linha de tendência de baixa, perfeito? Então, tá respeitando muito bem essa linha de tendência de baixa, tem zonas que tá tocando aqui e tá respeitando muito bem aqui, criando topos e criando fundos, ok? E dá uma olhada só, eu vou te mostrar exatamente onde estão os pullbacks aqui, olha só. Aqui, o mercado ainda não tinha criado um movimento sólido, então não dava para obrigatoriamente dizer que isso daqui era um pullback, estava mais em fase de lateralização, ok? Então essa parte aqui a gente desconsideraria. A partir daqui a gente já ia ficar de olho, ok? Ó, uma zona de pullback aqui, outra zona de pullback aqui, outra aqui, perfeito? Essas zonas de pullback, elas aconteceram de forma muito juntas, show? Sempre quando eu percebo esse padrão aqui, que o mercado tá, por exemplo, em linha de tendência de baixa, nesse período aqui já dava para conseguir identificar que o mercado tava nessa LTB, ok? A partir daqui já dava para conseguir identificar a formação dessa LTB. Se a gente analisar aqui, a última zona de suporte tinha sido criada aqui, perfeito? Ela foi rompida justamente nesse momento e continuou descendo o mercado. Então, sempre quando você vê que o mercado está numa onda e vier uma vela contrária a essa onda, possivelmente é a criação de um pullback. O que você pode fazer? O que eu gosto de fazer quando eu estou operando e eu vejo que isso daqui acontece? Eu gosto de ver a primeira vela com força contrária à que está acontecendo. Na segunda vela, se ela também vem com força contrária, eu entro e na favor dessa força. Então, no caso aqui, por exemplo, eu puxaria uma operação de compra. Se eu puxasse uma operação de compra, eu ia pegar win no Gale 1, ok? Um win aqui. Mesma coisa aqui, ó. Ia esperar uma vela, outra vela, ia puxar a mesma operação, 2 wins aqui. Show? Aqui, ia puxar a mesma operação, win de primeira, ok? Basicamente assim que eu faço para conseguir operar a favor desse pullback. Como é que você consegue identificar que um pullback ele tende a ser, ele tende realmente a ser criado, tá? Isso aqui é um padrão importante para vocês perceberem. Sempre quando a vela
que vier com força negativa, ela for maior que a vela anterior. Então, por exemplo, aqui, ó, essa vela aqui, ela veio maior, ligeiramente maior do que essa vela aqui, perfeito? Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum outro exemplo para mostrar para vocês também. Então, ó, mostrando também os momentos que você não opera de forma alguma pullback, não tenta puxar operações em pullback. Olha só, aqui é um exemplo muito claro de que você não tem que operar pullback. O mercado ele tá completamente esquisito, show? Ele não tá nem com uma força compradora majoritária, nem com uma força vendedora majoritária, ok? Começou o movimento de lateralização, show? Aconteceu falsos rompimentos aqui, só que ele não tá consistente, ok? Não tem nenhuma onda consistente nele. Aqui seria um momento que eu não operaria pullback, perfeito? Olha só, aqui aconteceu um movimento bem interessante que o mercado começou a vir uma LTB muito forte, olha só a consistência dela. Possivelmente isso daqui pode ter sido causado por conta de notícias, ok? E dá uma olhada na força que veio essa vela compradora aqui, ó. Olha a discrepância dessa vela para essa vela, show? Aqui seria o momento perfeito, então, primeira vela, segunda vela, puxa a operação, pega o win de primeira aqui, ó. Depois, mesma coisa, fez movimento aqui corretivo, primeira vela, segunda vela, puxa a operação, pega o win de primeira aqui, cravadíssimo. Aqui, nessa zona, eu já não puxaria mais nenhuma tentativa, nem aqui, ok? Porque já dava para identificar que o mercado já estava fazendo outro movimento. Aqui, ainda poderia ter força para continuar essa LTB, ok? Aqui já fez um movimento mais de lateralização de mercado por causa do topo e do fundo que foi formado, perfeito? Enfim, basicamente é assim que eu opero pullback. Indo a favor do pullback, tá? Eu espero basicamente vir a primeira vela, que sinaliza um possível pullback, a segunda vela que vai confirmar esse pullback, na terceira vela eu puxo uma operação indo a favor dele, ok? Aqui, ó, outro momento que dava para explorar isso. Mercado em linha de tendência de baixa, perfeito? Aconteceu um pullback, a vela veio com uma força bem fraquinha, então eu esperaria mais uma vela com certeza. Segunda vela veio com uma força maior, puxaria a operação win de primeira aqui nessa vela. Show? Bem simples de entender.